Tá Gabriel. certo, deputado. Muito Obrigado, obrigado Gabriel. pelo Seja convite, bem-vindo. seu e da sua equipe. Eu quero saudar também os meus colegas debatedores e todos aqueles que nos assistem online presencialmente. Se eu fosse dizer tudo que eu penso sobre o PNL, estaria sendo repetitivo em relação aos meus colegas, mas já foi dito que a educação brasileira está caótica, então eu vou fazer diferente e quero começar externando um certo otimismo que eu tenho a respeito do nosso futuro. E eu ouvi você, deputado, falando sobre a espiral do silêncio que o Olavo de Carvalho bem descreveu. Eu posso dizer que eu sou cientista social e, portanto, fui professor de sociologia na rede pública e vai completar 18 anos da minha formatura. E muita gente acha que por ninguém se lembrar de haver, naquela época, uma tensão, uma guerra cultural que temos hoje, é um sinal de que estava tudo bem, mas na verdade a situação era bem pior. O problema é que a hegemonia cultural da esquerda era tão grande que as bobagens ditas nas universidades não tinham qualquer contraponto nem dentro nem fora dela. E se ainda temos uma formação de professores precária, pelo menos hoje a sociedade começa a contestar certas situações. Eu lembro que em 2006, que foi o ano que eu estudei as licenciaturas, a base das disciplinas eram todas Paulo Freire, que era tido como um deus intocável, e as suas teses de como a educação é um ato político e de como os sindicatos devem formar politicamente os professores não tinham contestação, né, e quem ousasse dizer algo era simplesmente boicotado. Aí, dentro das universidades mudou algo? Eu diria que não. Mas hoje, pelo menos, você tem intelectuais, pais, políticos e até os próprios alunos contestando certas práticas. E nós estamos aqui hoje, de maneira organizada, ocupando espaço público para debater um tema como o Plano Nacional de Educação. E isso está acontecendo em vários lugares do Brasil. Na semana passada, eu participei na Câmara Municipal de Belo Horizonte também. Né? Então, tem algumas coisas que a gente pode ser otimistas, né? Então vamos falar do que foi proposto na CONAI, do Plano Nacional de Educação, bem rápido, né? Que pelo teor do texto, a educação deixa de ser um instrumento de formação intelectual, moral e espiritual para uma formação política, né? Sendo enfatizados assim pautas socialistas e identitárias e muitas vezes sendo deixado de lado a busca do desenvolvimento técnico e científico do aluno. Não por acaso, né, você tem um documento que pretende ser norteador da educação do Brasil, né, a palavra matemática aparece 4 vezes em 200 páginas. Para efeito de comparação, fui pesquisar outros planos nacionais de educação no mundo e a primeira coisa que tem que ser dita é que nenhum país tem um plano desse tamanho, até porque normativas em excesso, com órgão central, como já disse a professora Cássia, é nada mais que a sovietização do ensino. Mas se a gente for pensar num país com perfil socioeconômico parecido, vamos pegar a Índia, por exemplo, eles têm uma política nacional, agora repetindo, né, enquanto o documento da CONAI fala em matemática 4 vezes em 200 páginas, o documento da Índia, que tem em 60 páginas, o termo matemática aparece 30 vezes. Ou seja, a gente vê aí uma prioridade bem diferente do Brasil com a Índia. Enquanto o Brasil está patinando aí no PISA, a Índia é uma das maiores exportadoras de cérebro para grandes universidades americanas. E aí a gente entra também na questão da diversidade, que já foi falado por algumas outras pessoas, e a gente percebe muito claramente, né, que os conservadores são tratados de maneira pejorativa 100% das vezes que são citados no Plano Nacional de Educação, se fala mal do agronegócio, e algumas políticas importantes que foram feitas anteriormente também são rechaçadas, enfim. Diversidade para quem, né? Na cabeça de um esquerdista, em um ambiente de diversidade, a gente tem dezenas de gêneros, mas só uma maneira correta de pensar. E quem discordar é fascista de extrema-direita e por aí vai. É esse tipo de gente que quer ditar os rumos da educação brasileira e é isso que nós precisamos impedir. Então, eu encerro reiterando que o que nós estamos fazendo hoje é uma demonstração clara de que as coisas estão mudando. É claro que o caminho que vai da vitória no debate público até chegarmos na realização dos nossos objetivos é um caminho muito longo, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Muito obrigado.